Estamos de volta com Ver Mais. Você acompanha aqui NDTV Criciúma para todo o sul do estado de Santa Catarina. O reloginho está pintando na sua tela, agora são 13 horas e 51 minutos. E eu reforço aqui para você ficar conosco daqui a pouco. Tem balanço geral extra, né? Uma edição especial por conta da tragédia que ocorreu em Blumenau. Não tem como a gente não falar sobre isso, como refletir. Já chorei hoje e pensei como é que a gente ia trazer um Ver Mais para você, né? O Ver Mais é alto astral e essa é a promessa que eu entrego, mas não tem como ficar tão alto astral assim, pensando que uma mãe perdeu um filho, né? Quando uma mãe perde um filho, todas choram também, de uma forma brutal como essa. As crianças estavam no parquinho, né? Elas estavam no parquinho, gente, é muito triste, muito triste. Então, assim, a gente quer entender um pouco, para entender um pouquinho melhor sobre isso, a gente conversa agora com uma psicóloga. Ela atendeu o nosso convite, está aqui no estúdio conosco, é a Ana Leila Simon. Ana, obrigada, viu? A gente sabe que foi meio de última hora, mas a gente agradece a sua presença muito importante aqui com a gente. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês, poder colaborar e trazendo mais informações, né, num assunto tão difícil de lidar, né? É pesado. É pesado, mas nessas horas a gente tem que aproveitar e refletir, né? E a gente que às vezes está bem, a gente pode ajudar os outros. Então, assim, você tem uma especialidade, a questão do bullying, né? Como é importante se falar sobre isso, buscar prevenção e ver as consequências, né? Mas, por exemplo, a gente tem umas primeiras informações lá dessa pessoa, desse monstro que fez isso. Tem algum tipo de uma falha na saúde mental que pode levar a uma pessoa a cometer esse ato brutal? Tem. Mas, primeiramente, sempre a gente precisa saber o histórico do indivíduo, né? Existem vários fatores que podem levar uma pessoa a cometer esse tipo de ato, né? Essa violência. Mas eu falo aqui com propriedade que um dos principais motivos é o tema do bullying. Tá? Então, assim, eu não posso afirmar com certeza, porque eu não conheço o histórico do indivíduo, né? Sim. Ele está sendo estudado, com certeza vão descobrir. O bullying acontece, o bullying já se chama, né, uma palavra inglesa que se chama valentão. O significado em português significa valentão ou valentona. Então, o bullying, vamos supor que esse indivíduo de 25 anos, é isso, né? Ele estudou nessa escola e ele sofreu bullying nessa escola. Sim. Então, ele volta, ele ficou preso, ele está engessado no trauma dele e ele volta lá para ele cometer isso para aliviar aquela dor que foi causada nele quando ele era criança. Sim. Isso é um dos exemplos, Sim, né? tá fazendo hipoteticamente, gente. Isso. A gente só tá querendo trazer aqui uma fala da psicóloga, né? Com certeza. E interessante, a gente acompanha muitos casos como eles, mas assim, até que ponto, quer dizer, você tem uma trajetória, né, de sofrer bullying, né, aquela coisa do valentão, né, que te agride, que te deixa ruim, mas como é que essa trajetória até cometer um crime como esse? Então, quer dizer, é uma linha assim que é uma distância muito grande, né? O valentão é o que comete o bullying. Vamos dar um exemplo quando crianças, né? Crianças ou adolescentes, o bullying ele acontece em ambientes de trabalho, ele acontece dentro das famílias, ele acontece em qualquer lugar, o bullying, mas vamos situar como escola. Sim. Tá? Então vamos supor que lá na escola, na infância dele, ele sofreu o bullying, ele não foi o valentão. Eles só agem como valentões agora para eles cometerem aquilo, nem é como uma vingança, aquilo é para eles mostrarem, aquela dor está gritando demais neles e eles vão lá e mostram aquilo de uma forma brutal. Brutal. Eles emitem sinais para que haja algo para prevenir, para que isso não ocorra? Depende do caso. Se for uma família que esteja atenta, ela vai perceber os sinais. Sim. Agora, se não é percebível. É importante você falar isso, né? A família atenta, né? A gente falou... Na semana passada eu também trouxe um psicólogo aqui, o Sérgio Gobi, para falar sobre aquela questão lá de São Paulo. Gobi foi meu professor. Lá de São Paulo nós falamos daquele adolescente, quisemos falar sobre como os nossos jovens estão pedindo socorro, né? E agora a gente traz aqui para você para falar de um jovem adulto, 25 anos, né? Esse monstro, digamos assim. Eu falo monstro porque não tem como a gente entender uma situação dessa, né? Chegar naquela situação na creche. A gente fica meio
muito revoltada, triste, enfim, a gente se põe no lugar das mães, né? Casos como esse vêm se tornando cada vez mais comum. Existe mais algum fator que colabore com isso? Você falou da questão do bullying, mas o bullying virtual, a internet tem ajudado nisso também, na sua opinião? Sim, com certeza. A internet, ela tem duas vias, né? Ela pode te ajudar, se você for uma pessoa ajustada, você vai aproveitar dessa situação, desse mundo virtual que está cada vez mais e vai ser cada vez mais, Sim. né? Ou não, né? Ou você vai assistir um filme, você já está lá com um trauma, você já tem um transtorno e você vai se exemplificar num filme, nesses atentados que acontecem, que cada vez mais, e tudo Sim. começou lá nos Estados Unidos, Europa, até então a gente não tinha aqui. Agora estamos tendo aqui do nosso lado. Sim. Prevenir, né? Como é que os pais podem ficar atentos a esses jovens, enfim, buscar uma prevenção? Ficar atentos? Eu tive casos, por exemplo, que eu atendi, né? Eu trabalhei na saúde pública de Criciúma já, e tinha muitos casos, então eu dava palestrinhas de bullying Sim. nas escolas. Então a gente fazia rodas de conversa, que era uma maneira de prevenção. Então muitas crianças, muitos adolescentes não sabiam que estavam passando por bullying. Sim. E nem tinham conhecimento. Entender isso aí, né? Fazer com que eles entendam para buscar ajuda também, né? Sim, então assim, se os pais perceberem os filhos com notas, o filho está tendo notas boas, de repente dá aquele baixa. Aí ficar observando. Já é um perfil, Sim. tá? Leila, infelizmente a gente vai ter que, né, parar o nosso horário, né? A gente tem agora um Balanço Geral Edição Especial. A gente agradece as suas informações, dicas muito importantes. Atenção pais, né? Nós todos. E a gente termina em silêncio, evidentemente, né? Em apoio, né? Aos pais, a todos que perderam seus filhos. Enfim, não tem como a gente não ficar realmente bem abalada, né? Agradeço mais uma vez a Leila aqui. E é assim, a gente volta amanhã com mais Alto Astral e vamos torcer para que todos fiquem bem, né? Todos que fiquem bem lá em Blumenau, tá bom? Beijo no coração.